Olá a todos, bom dia. Eu quero aqui deixar uma reflexão da palavra de Deus para você que vai me ouvir. Eu estou aqui meditando sobre a obra da salvação. Quanto poder Deus usou para nos salvar. Deus é um ser misericordioso, gracioso, que nos poupou da ira divina, nos poupou do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre do inferno. Cristo nos substituiu naquela cruz. Aquela condenação, era para nós, era para a humanidade. Era para a humanidade caída em Adão. Mas Deus provou o seu amor, nos amando, entregando o seu Filho, levando o seu Filho àquela cruz. E o seu Filho, indo à cruz, ele assume a nossa culpa, a culpa do pecado, a culpa que recebemos do nosso primeiro pai, Adão. E ele assumindo essa culpa, logo vem as consequências, a condenação. Embora Cristo, sem pecado, ele viveu aqui 33 anos, mas não cometeu pecado algum. E mesmo assim, ele entra em nosso lugar, ele se coloca em nossa frente, assumindo o nosso pecado. E assumindo o pecado, assume a culpa. E assumindo a culpa, também assume as consequências da culpa, a condenação. A Bíblia diz em Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então Cristo, por não ter pecado, mas ter tomado de nós o nosso pecado, logo vem o salário, as consequências, a morte. Cristo vai àquela cruz, nos substituindo e nos dando a vida eterna. Ali naquela cruz acontece duas coisas. Primeiro, o que os teólogos chamam de imputação. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Imputação. Cristo sem pecado, ele assume o nosso pecado, ele pega o nosso pecado para si e coloca em si, imputa em si. Ele assume o nosso pecado e ele pega a sua justiça, os teólogos chamam da dupla imputação. Ele pega a sua justiça, ele cumpriu a lei enquanto viveu aqui, cumpriu sem pecado, cumpriu cabalmente, completamente. Ele cumpre aquela lei ali, exigida no Antigo Testamento, e pega essa justiça a qual ele cumpriu e coloca em nós, imputa em nós. Por isso que ocorre a dupla imputação. E ele, aplicando em nós essa justiça, agora nós podemos herdar o céu. Só pode ir para o céu o justo. E a Bíblia diz tanto em Eclesiastes, tanto nos Salmos, tanto também em Romanos, que não há um justo sequer, que todos pecaram, todos se extraviaram, saíram, perderam o caminho, perderam a rota, estão todos destituídos, afastados, longe da glória de Deus, todos. Não há um justo sequer. Só Cristo foi justo, só Cristo é justo, só Cristo que merece. As nossas obras, os nossos méritos, a nossa justiça estão todas manchadas pelo pecado. Todas são consideradas como trapos de imundícia, conforme Isaías, capítulo 60, se não for meu engano, versículo 4. As nossas obras são manchadas. Mas Cristo, cumprindo a lei, ele é justo, o único justo. Então ele pega essa justiça e coloca em nós. Nós quem? Todos? Não. Em quem creu, em quem se arrependeu, em quem aceita a oferta da salvação, em quem crê, deposita a sua confiança. É depositar uma confiança de salvação, é depositar a Ele, confiar que você é salvo por Ele, que de você mesmo, que de nós mesmos, nós não podemos ser salvos pelas nossas justiças, nossos méritos, e isso não nos dá a salvação.
Mas eu, confiando em Cristo, lançando os meus pecados, lançando a minha confiança, lançando o meu arrependimento, lançando a minha fé nele, aí sim, ele me substitui. Então Cristo, sendo justo, ele aplica essa justiça em nós. E a Bíblia diz que não há nenhum justo, mas em Cristo, nós que confiamos nele, passamos a ser justos e assim podendo herdar a vida eterna. Então Cristo, através de Cristo, nós vamos ao céu. Então tudo é de Cristo, tudo procede dele, a obra é dele, a justiça, os méritos, todo louvor, toda glória tem que ser dada somente a ele. Ele que deve ser enaltecido, ele que deve ser adorado, coroado, elogiado, louvado, é ele, não é o homem, não é ninguém, somente Cristo, só ele. Então ele fez tudo, ele nos concede a salvação é de graça, não é a minha obediência, não é as minhas obras, o eu dar, o eu ajudar, o eu fazer. Isso não me garante a salvação. Isso não garante a salvação de ninguém. Por isso que é um engano, muitas pessoas se gabando nisso, muitas pessoas achando, confiando que a sua segurança da salvação está nos seus méritos, na sua obra, o ajudar, o doar, o dar cestas básicas, pagar penitências, guardar essas coisas, não. A salvação ela vem de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é um canal, a fé é um meio a qual a salvação é aplicada. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, a salvação é um presente, a salvação é uma doação, é uma dádiva de Deus para o homem. Que você venha refletir nisso, que você se entregue a Cristo, que você confia, se lance sobre Ele. Ele tem salvação, Ele tem perdão, Ele tem justificação, Ele pode te justificar. Você não pode se justificar a si mesmo, mas Ele, Cristo, Ele cumpriu a lei. Então ele é digno e ele pode nos tornar justos através do seu sacrifício e através da sua morte expiatória naquela cruz. E o que eu devo fazer? Crer, confiar pela fé em Cristo Jesus, arrepender do meu pecado e viver uma vida santa diante da sua glória. Que você reflita nessas palavras, que você possa confiar em Cristo de todo o teu coração e assim ser salvo pelo poder da palavra de Deus. Até a próxima!